Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E tenho também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Em mais uma edição do De Terno e Pantufas, em que a gente debate sobre a obra de alguns dos nossos diretores favoritos, a gente resolveu falar hoje sobre um diretor contemporâneo do horror que chama muita atenção, Ari Aster. Depois da febre do seu primeiro longa, em particular por conta de uma cena que vai ficar pra sempre nas nossas cabeças, na cabeça da outra pessoa não vai ficar, o diretor norte-americano produziu mais 2 filmes, o mais recente deles em 2023. E a gente acha que vale a pena tirar um tempinho pra falar de cada um deles. Mas com apenas 3 longas já dá pra ter uma ideia do que é Ari Aster como diretor? De qual dos 3 filmes a gente gosta mais? E o que esperar da obra dele, sendo que a cada longa a recepção aos seus filmes fica mais dividida? Ari Aster faz mesmo parte de uma espécie de trinca de ouro no horror contemporâneo? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar. É hora de vestir os seus smokings e trajes de gala, porque a gente vai falar sobre Ari Aster no De Terno e Pantufas. E Pantufas. Ari Aster, ou Ari para os íntimos, é um cineasta norte-americano, filho de uma mãe poeta e de um pai músico, olha só, formado no conservatório da AFI, do American Film Institute, que ganhou notoriedade. Bom, o que a gente chama de notoriedade quando a gente fala de cinema, né? É tão difícil. Ganhou notoriedade entre os seus pares em 2011 com o curta-metragem The Strange Thing About the Johnsons, em que ele tá falando sobre uma família do subúrbio, em que o pai tá preso numa relação incestuosa com um filho abusivo. É uma coisa bem perturbadora assim. Reza a lenda que ele concebeu esse filme discutindo com os amigos sobre o que era tabu, falando sobre determinados tabus e coisas e tal, e aí ele entregou esse filme como a tese dele pra American Film Institute, e o filme acabou vazando e aí ficou viral. Ele tem mais ou menos 29 minutos, e tenho que admitir que não tive tempo de assisti-lo, mesmo sendo 29 minutos pra antes desse episódio aqui. Talvez a gente faça um asterisco lá depois, né? O editor que deu um jeito. Fala, ó, pessoal, eu assisti, viu? Gostei, não gostei. Mas enfim, já dava indicativos de que o Ari Aster era um diretor promissor, como a gente vai ver pelos primeiros 2 filmes dele, e já era um sinal de que ele era um diretor com uma pegada meio bizarra, o que já dá um sinal do que é o terceiro filme dele. É bom fazer de terno e pantufa sobre um cara que tem só 3 filmes, né? A gente já fica com a amostragem certinha. Já mata todos. Mas o Ari Aster estreou nos longas com Hereditário em 2018. Todos os 3 longas do Ari Aster foram produzidos pela A24 até o momento, inclusive. O 4º também será. Depois de Hereditário, 1 ano depois, ele faz Midsommar. E em 2023, com Joaquin Phoenix, ele faz Botem Medo. E o filme recebeu bastante divisão das críticas. A gente vai falar sobre isso. Alguns críticos elogiaram, outros não. Mas a recepção do público foi péssima. Até porque o filme não tinha nenhum apelo pra ser popular nas salas de cinema, né? 3 horas e tal. Só o nome do Joaquin Phoenix não iria carregar pessoas pro cinema com base nisso. E ele já tá com o próximo filme dele alinhado, que aparentemente será um western. Esperamos que seja um bom western, porque o Ari Aster é um diretor do que, como a gente disse na introdução, talvez a gente possa chamar de trinca de ouro do cinema contemporâneo, né? A gente tá falando de 3 caras que surgiram pro cinema mainstream e que atraíram muita atenção mais ou menos na mesma época. Seriam eles Jordan Peele, Ari Aster e Robert Eggers. E
Existe alguma coisa de muito interessante no trabalho do Ari Aster, não importa o que a gente vá dizer sobre alguns desses filmes, eu acho que tem alguma coisa que chama atenção no trabalho dele como um todo, assim, considerando que nós temos só 3 longas e que é o que a gente vai comentar hoje, né, Gusta? Definitivamente. Ele tem alguns cacuetes, assim, se é que a gente pode falar sobre isso numa carreira de 3 filmes, né? Ele já imprime identidade, né? Esse que é doido, por isso que a gente começa a ver o diretor com bons olhos, porque você começa a perceber que ele tem um feeling muito bom pra contar histórias, por mais que suas histórias sejam derivadas de outros temas, que ele tem inspirações muito fortes em determinados filmes, né? Assim, histórias já consolidadas, já clássicas, né? Temas já muito clássicos. Hereditário, muito vindo da cultura de Mansão Mal-Assombrada, de filmes de terror. Midsommar, aquela coisa do The Wicker Man, né? De rituais. Folk, né? E o Boys Afraid muito da pira que ele teve com a psicóloga dele, provavelmente mal resolvida, que ele nunca mais vai conseguir fazer a sua cura mental. Mas tudo bem. Eu acho que algumas coisas assim que a gente pode tirar do Ari Aster, e aí vocês me corrijam ou vocês podem discordar, mas eu acho que temas recorrentes que estão na obra dele são: ele cria incômodos, né? Ele gosta de trazer filmes que são incômodos, visualmente, esteticamente, e muito, muito, muito pelos temas, né? E pela construção de personagens. E aí, na construção de personagens, muito desse incômodo vem pelas famílias com traumas e problemas muito grandes, né? Eu acho que esse é um ponto central que ele traz sempre. O próprio curta dele, né, dos Johnsons, é sobre uma relação incestuosa. Então, assim, o que esperar de um cara que começou a carreira dele falando sobre incesto, né? É complicado, ele tem uma mente um pouco perturbada, e por isso que também os temas e os filmes dele, muita gente fala, não é pra qualquer um, né? É aquela coisa assim, é um filme difícil de digerir, ele trata sobre temas complexos, né? Tem incesto lá em Game of Thrones, e Game of Thrones é um sucesso de vendas, tanto nos livros quanto na série, todo mundo gosta. Mas assim, além disso, eu acho que, pra ser bem genérico, outro ponto que eu gosto do Ari Aster é que ele foge do comum, né? Ele não faz filmes que são óbvios. Os filmes dele têm muitas reviravoltas, ele traz muitos plot twists, digamos assim, não sei se necessariamente plot twists, mas ele tem muito um feeling disruptivo, né? Você acha que o filme dele tá caminhando para um lado e ele te volta para o olhar para outra coisa. Não era sobre isso meu filme, não é isso que eu quero contar. Uns mais que os outros, mas eu acho que em grande parte ele tem essa tendência. Cara, total. Ele é esse diretor incômodo, isso daí não tem o que negar, né, em relação ao Ari Aster. Todos os filmes dele, né, os 3 aí que a gente tem, pra mais ou pra menos, todos eles têm uma linguagem, né, uma narrativa toda criada pra chocar, gerar incômodo, e eu acho que ele é um diretor que chamou bastante atenção, mesmo tendo poucos filmes mais recentes, porque ele sabe construir isso muito bem sem ser o choque pelo choque, sabe? Ele sabe inserir isso muito bem. Nós vamos entrar mais em filme por filme aqui, mas por mais que às vezes um ou outro filme dele seja mais bem amarradinho do que o outro, chegue melhor até o final, né, do que o outro, o choque que ele proporciona, o incômodo que ele proporciona é muito interligado à narrativa, muito ligado à história que ele quer contar. Não é uma coisa solta ali, só, tô fazendo um filme de terror, eu tenho que ter cenas visualmente assustadoras, legais aqui pra galera, e não. Eu acho que o Ari Aster é um dos precursores, podia dizer, do que a galera gosta de chamar de novo terror aí. Mas pós-horror, né? Pós-horror é um dos precursores aí desse horror mais, né, que mistura elementos clássicos do horror com essa pegada psicológica também, que vai trabalhar bastante ali os dramas dos personagens ao longo da narrativa e não ficar só em uma trama sobrenatural, por exemplo, e que tem esse estilo todo meio A24, né? Em toda a aura aí da produção, no visual, na fotografia. A gente fala muito desse negócio da A24, né? A A24 é um estúdio, né? Tem vários diretores com vários estilos diferentes ali, mas que ele tem essa pegada, esse estilinho aí em comum, né? Ele junto do Eggers, né? E o Jordan Peele, que pra mim é o melhor dessa trinca aí. Eu acho que eles são precursores desse movimento aí, né? Dessa nova leva de grandes diretores de filmes de horror contemporâneos. E cada um consegue ter o seu estilo próprio, assim. Apesar de eles terem
tem algo parecido ali em como eles abordam o horror, né? De tentar trazer uma abordagem diferente, nova pro horror e ao mesmo tempo usar elementos clássicos, né? E conseguir fazer bem essa mistura. Eu acho que é isso que diferencia todos os três. E eles conseguem fazer isso, cada um com seu estilo, cada um com a sua roupagem ali, com seus maneirismos, com o seu jeito de dirigir. E o Ari Aster, vamos entrar mais ainda aí, só que eu acho que ele começou incomodando e ele foi querendo incomodar demais. Eu acho que se a gente for falar mesmo, insistir nessa tese da trinca de ouro, o Jordan Peele já descolou legal, assim, né? Ah, demais. Porque eu acho que essa conversa é muito 2018, hoje eu acho muito... O Jordan Peele tá alguns degraus acima dos outros dois, assim. Os bons, ele foi de elevador. Não, ele foi de nave espacial, levaram ele. Foi. Acho que não tem muito o que discordar aí na linha. Acho que o trabalho chamou muito atenção. Eu acho que tem muita coisa positiva a se falar sobre ele aqui. É muita coisa mesmo. Eu acho que a estética dele tá muito interligada com a ascensão da estética da A24 no nosso alcance, assim, né? Com a gente meio que mistura uma coisa a outra por conta de época, né? Por conta de como a produtora surgiu e quando ela conseguiu ganhar alguma notoriedade mais mainstream, né? Porque, assim, não dá pra falar tanto assim, porque Moonlight é de 2016 e é vencedor de Oscar, mas quando eles começaram a entrar mais no cinemão, e eu acho que Hereditário faz isso, né? Porque o horror tem um impacto muito diferente no público geral. Eu acho que ele cria muitos aficionados e ele tem um público que acaba sendo muito crítico. E muito crítico em termos estritamente sensoriais, né? Digamos assim. A pessoa vai no cinema pra se assustar. Se ela não se assusta com o filme, é porque algo está errado. É uma crítica mais direta, digamos assim. E eu acho que Hereditário é capaz de encontrar essa espécie de equilíbrio quando a gente vai falar em um cara que faz um trabalho bem feito, apurado, que é bonito, que é interessante, que ao mesmo tempo é capaz de estimular o público certo do jeito certo, fazer com que o público que vai ao cinema sinta o que precisa sentir, ao mesmo tempo em que a crítica vai analisar e falar, poxa, gente, tem um trabalho muito interessante, tem alguma coisa muito interessante acontecendo aqui. E eu acho que Hereditário é capaz de encontrar esse balanço, e eu tô falando mais de Hereditário antes da gente entrar nos filmes mesmo, porque eu tô considerando esse como a estreia do Ari Aster pro mundo, né? Apesar do curta, quando o cara entra com um longa na sala de cinema com a Toni Collette envolvida, você já tem um outro tipo de percepção sobre ele, sobre o trabalho dele, né? Então eu acho que tem muita coisa que pode ser dita positivamente sobre o Ari Aster, tem algumas coisas negativas que vão ser comentadas aqui, sem sombra de dúvida, mas eu acho que é um dos caras que a gente sempre vai olhar, a gente sempre vai estar de olho, assim, pra ver o que tá fazendo, pra avaliar se o projeto é legal, se o cara se superou, porque ele já deixa uma boa primeira impressão ali nos primeiros 2 longas dele, nos primeiros anos dele como um cineasta de longas. Eu acho que isso é o mais relevante a se apontar sobre eles, esse surgimento, assim. Em Hereditário, encontramos essa família que está velando a grande matriarca. Temos aqui sua filha, que tem uma relação muito conturbada com ela, uma relação meio estranha, meio distante, fria com o marido, e o que dizer da relação com os filhos, né? O casal de filhos, a filha que tem alguma deficiência, que não é explicitada no filme, e o filho que tá ali meio chapadão, adolescentão, meio desligado de tudo, meio mala, sabe? E a gente acompanha essa história porque parece que tem alguma coisa errada, não só em termos de como essa família é constituída, em termos do impacto que essa matriarca tinha na vida da filha, como também como a personagem da Toni Collette não tá querendo replicar a relação ruim que ela tinha com a mãe com os filhos. Ao mesmo tempo, o sobrenatural não é deixado de lado hora nenhuma. Parece que será, mas não será. E aí a gente acompanha essa história. E como o Gusta já falou, é muito legal que a gente acompanha essa história supondo uma coisa e no meio do filme a gente percebe que é uma outra coisa. E na virada do terceiro ato, na verdade, é uma terceira coisa. Mas não é de um jeito muito shyamalanesco, né? Eu acho que o que é legal é que o tom é muito, vamos usar didático num contexto positivo, assim, de que é palatável, de que as pessoas conseguem absorver real o que tá acontecendo e entender como o filme vai mudando e conseguem processar isso de um jeito animado, falando assim do espectador
espectador de horror casual, ele vai sair do cinema e falar assim, caralho, ó, valeu a pena meu ingresso. Bom, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, assim, de Hereditário pra começar esse debate. Vou começar com meu amigo Gustavo Azevedo pra ele falar um pouquinho o que ele acha desse filme. Eu acho que é exatamente isso. Ele muda seu foco de atenção de um jeito mais... Acho que é mais rápido. Ele não fica procurando motivos pra você... agora eu preciso parar tudo que eu tô fazendo pra discutir o que acabou de acontecer aqui. Não, é só assim... Meu Deus, isso aconteceu. Então agora a história é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então vamos continuar assistindo. Não, então é isso? Então vamos continuar, porque é isso, 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 aquilo. Então é uma coisa mais assim, eu vou te entregar um pedacinho a mais da minha história, que você nem sabia que você precisava receber, e agora você tem ela pra te ajudar a construir essa jornada. Eu acho que tanto em Hereditário quanto em Midsommar ele faz muito bem isso. Ele vai trazendo os personagens, e todos os personagens que ele constrói têm substância, né? Eu gosto disso, tanto em Hereditário quanto Midsommar, os personagens somam muito, eles têm muito a dizer, tá? Até os personagens mais secundários, assim, eles costumam trazer alguma coisa importante pra trama, isso eu gosto muito. E em Hereditário, a gente começou a perceber uma coisa muito importante no Ari Aster, que é a simbologia e os easter eggs, né? Ele é um diretor daquele tipo de filme que se você assistir 2 vezes, você é premiado, porque você vai receber informações que ele colocou lá no comecinho do filme, que na verdade vão estar lá na frente, explicando as motivações de grande parte dos personagens. Então, o filme Hereditário começa com a Toni Collette ali, a mãe, né, a matriarca da família, montando umas casinhas de boneca, porque a profissão dela ali, ela tá... Na verdade, como que é o nome disso? Ela é uma... Maqueteira. Marqueteira. Não confundir com marqueteira. Ela montou os cenários de Barbie. Exato, ela tava ali montando o cenário de Barbie que não deu certo, que não foi aprovado. Que não foi pra frente, porque dava medo. E aí você já vai vendo você ficou muito realista. E aí você já vai vendo a relação, o que ela tá fazendo, né? O que aquele trabalho manual dela vai ter relacionado com a vida ali daquela família e como aquela casa já tá amaldiçoada de antemão. Você já sabe que aquilo ali é uma mansão mal assombrada, não precisou de mais nenhuma informação pra você saber isso. E aí quando você vê os painéis, os quadros que estão expostos ali no quarto dela, você já vai vendo quais são os desfechos do filme. Se você presta bastante atenção numa segunda olhada, você vai vendo que ele já traz algumas respostas de como serão feitos os rituais lá mais pra frente do filme, de quem é o escolhido, quem deveria ser o escolhido pra isso e tudo mais. Então, ele acaba brincando, flertando muito com isso em todos os seus filmes. Lembrando aqui, alguns mais sutis e outros mais evidentes, né? Ele gosta de trazer metáforas também, mas às vezes fica sutil e às vezes fica muito exagerado. Não é o caso de Hereditário, que eu acho que todas aqui são muito felizes e muito sutis. É tudo muito integrado na trama e eu gosto demais. Hereditário é o meu top 1 dele ainda, porque por muito tempo a gente fica indeciso, né? Se põe Midsommar, se põe Hereditário, porque, ai meu Deus, Midsommar é de dia. De dia é muito mais disruptivo fazer terror de dia, ele é muito corajoso. Mas eu acho que Hereditário ainda assim é o melhor, porque ele vem pisando num solo que é conhecido, num terreno que é o terror tradicional, da casa mal assombrada, da família amaldiçoada que mora nessa casa e que tem alguma coisa estranha ali. Então, ele é uma premissa muito básica, que pelo menos todo mundo que gosta de terror já tá acostumado. É o clássico do clássico. Então, a partir dali que ele vai extraindo coisas diferentes e plot twists diferentes que a gente não imaginava e o filme se torna extremamente interessante. Ele, ao invés de tratar sobre só o espírito maligno que habita, não, ele vai tratar sobre os problemas psicológicos que cada um dos personagens estão passando ali por trás, né? Então, o menino é um adolescente frustrado porque ele tá na escola e ele não tá conseguindo se integrar com as pessoas, então aquilo ali vai se tornar um problema. A menina, ela é frustrada porque ela tem uma deficiência e ela não consegue participar de uma vida social ativa e aí ela precisa se colocar no mundo de outra forma e tal. E a mãe também com o pai e com as crianças. Todos os temas são bem tratados de uma forma mais psicológica, né? E isso é muito diferencial do Ari Aster. No Midsommar também a gente vai ver isso. E é isso, eu gosto demais. Eu gosto de muito como ele tem um cuidado visual e um cuidado com o horror, que é essa coisa do pós-horror, assim, de não ser óbvio, de não ter jumpscare. Já nos primeiros minutos você já vê a mãe da mulher morta, você fala, meu Deus! Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. E não tem jumpscare, é só uma mulher morta encostada no canto da parede. E aí a hora que você vai desligar a luz na sua casa, você já... Será que eu desligo?
Deixa Só eu dar uma discordo olhada. porque, assim, nesse momento, né, amigo, o filme é cheio de jumpscare. Mas eu acho que, assim, a gente não pode tratar... A gente não pode cometer o erro de tratar o jumpscare como um problema. Eu acho que eu até falei isso uns episódios atrás, eu não lembro qual era o tópico. O jumpscare não é um problema. E eu sei que você tá falando isso. É só a gente tá ressaltando que o jumpscare, ele é um recurso narrativo, um recurso estrutural muito útil e muito válido pro gênero horror. É um bom jeito de fazer. A gente só critica, assim, é muito perceptível quando o filme faz o jumpscare preguiçoso, quando o filme se utiliza daquilo unicamente porque ele não consegue criar tensão. Ele não consegue criar tensão e aí ele vai pro susto. E Hereditário passa longe de fazer isso, né? Hereditário consegue fazer os dois e eu acho que é isso que é mais legal no filme e que chama mais atenção no filme, né? Exato. E eu acho que às vezes a gente tem até um jeitinho de falar, assim, de jumpscare meio mal-humorado, que dá muita voz pra esse pós-horror meio pedante, né? Que é essa coisa de, tipo, nossa, agora o Ari Aster, o Jordan Peele e o Eggers vão conseguir fazer filme sem jumpscare e o horror vai ser salvo pela grande, sabe, as meninas superpoderosas do horror. Mas, cara, não, é só uma forma diferente de fazer, mais calma, mais contida, mais pé no chão, mas o horror vai continuar existindo do jeito que ele é, né? Agora eu vou ficar pensando quem é quem das meninas superpoderosas. Vou ficar o episódio inteiro enquanto a gente fala das coisas. Fala, A Lindinha é o Ari Aster. docinho, sabe? A Lindinha é o Ari Aster porque ele é muito feliz. Você vê ele nas Sim. entrevistas, você vê que o Ari Aster, ele A foto dele no IMDb exala felicidade. Ele é muito empolgado com os temas que ele trata e com os filmes que ele faz. Ele é muito feliz fazendo o que ele faz. E o Eggers é a florzinho porque ele é metódico. Porque ele tem que estar tudo do jeito dele, assim. Tudo do jeito... Por que a gente tá falando sobrou disso? o Jordan Peele ser o grilado. Ele é grilado porque tá puto. Claramente ele tá puto em todos os filmes dele. Ele não tá pra brincadeira. Ele não quer brincar. E eu acho que é isso. Espectadores do Meia Pantufa, vocês não têm noção de qual foi o nosso horário, como foi o nosso dia. E é só por isso que a conversa foi pra esse rumo. A gente Meu precisa de Deus do céu. Preciso de algum afago, eu preciso né? preciso dormir. Lucas, você foi o último de nós aqui a assistir Hereditário. E eu gosto de ressaltar essas coisas porque, assim, eu acho que é muito engraçado a gente pegar um filme meio no susto, como eu peguei lá em 2018, e a pessoa pegar um filme por recomendações. Tipo, vai ver, nossa, veja. Eu acho que isso dá muita diferença em como a gente percebe um filme, e eu acho que isso vai acrescentar ao nosso debate. Então, assim, eu queria te perguntar sobre a sua impressão desse filme. Cara, eu já vou falar de antemão aqui que esse episódio, pra mim, vai começar lá em cima e vai só descendo, viu? Porque esse aqui é meu favorito. Esse aqui é o primeiro do Ari Aster, é o meu favorito, cara. Foi o que eu mais demorei pra ver, né? Eu tô falando que fui assistir ele agora, em 2023, e então ele já era considerado um filmaço, né? Porque eu acho que, no geral, né, a crítica, o público gosta muito de Hereditário. Tem uma galerinha aí que tem uma birra, né? Parece com esse novo estilo de horror aí. Tem muito crítico que não gosta desse filme. E tem muito crítico que não gosta nem desse, nem do Midsommar, inclusive. Já tem uma crítica legal com o Ari Aster, assim. Mas isso faz parte, né? Assisti em casa, né? Não tive a experiência de ver ele no cinema e tudo mais. Mas assisti bem com as luzes bem apagadinhas ali, pra ter a experiência horrorosa completa. E assim, eu repito isso aqui toda vez que a gente vai falar de horror, que eu não era o cara do horror, né? É um estilo de filme que eu não gostava muito, deixava passar, não assistia muitas coisas. E passei a acompanhar muito mais depois que a gente tem um podcast, depois que comecei a me aprofundar mais em cinema e tudo mais. Conhece alguém que fala de horror? Se a gente conhecesse alguém que fala de horror... Se a gente conhecer alguém que fala de horror, cara, inclusive até talvez um historiador pra poder falar, né, dos primórdios do horror do cinema. Galera, se vocês conhecerem alguém, indica pra gente aí, comenta aí. Eu vou pedir demissão. Gente, eu não vou explicar essa piada de novo, tá, gente? Quem quiser entender essa piada, vai lá no nosso episódio de Oppenheimer do ano passado que vocês vão entender. Vamos passar pra frente. É um teste. Bom que a gente leva as pessoas a irem aos episódios anteriores, né? Isso é um teste pra ver se os amigos escutam nossos episódios. E eu gosto muito mais dessa... Apesar de eu não ser um cara que assistiu muitos filmes de horror assim, eu passei a assistir muita coisa antiga também. A gente fez um episódio aqui sobre O Exorcista, ano passado. Eu gosto muito mais dessa nova leva de diretores do horror. O horror que eu gosto de parar pra assistir. Cara, eu adoro os filmes de Jordan Peele. Eu acho que o Eggers, pra mim, ele não tem nenhum que foi ruim, assim. O Farol, esquisito, tudo bem, mas ruim, não. Um pouco peniano, mas assim, O Ari Aster, nós vamos chegar lá. Mas eu gosto bastante também. E Hereditário, cara, assim...
mesmo mesmo eu indo assistir, sabendo como é que era o filme, sabendo que todo mundo gostava, que ele era super elogiado e tudo mais, eu consegui resistir a todos os spoilers dele, ninguém contou nada. E, cara, eu adorei esse filme. Inclusive, eu lembro do Luiz falando, ele vai entrar nisso ainda, certeza, mas o Luiz sempre falou que ele gosta muito desse filme, mas não gosta do final, não gosta de o jeito que ele termina. E eu adoro o final dele, eu gosto dele do começo ao fim, assim, eu acho que... Depois eu mudei de ideia também, por causa do Thiago, inclusive, da ele Gabi, usa né, muito... E ele é... O Luiz começou falando um pouco, ele é um filme que ele tem muitos desses elementos conhecidos, né, do horror. Ele tem jumpscare, ele tem todos esses recursos, ele quer te assustar, ele quer ter cenas visualmente ali pra te dar medo, mas ao mesmo tempo, ele começa como o Gusta falou, ele começa falando, olha, eu vou ter uma abordagem diferente, vou te trazer pra essa história de um jeito diferente. Depois que você tiver engatado aqui na minha narrativa, ao meio do filme, eu vou lançando minhas coisas, porque isso aqui é um filme de terror mesmo. É igual aquele diretor que vai fazer um blockbuster, começa com o filme com a cara dele, depois ele tem que inserir uns elementos de blockbuster ali, e assim é a vida. Então eu acho que é isso que o Ari Aster faz aqui, funciona muito bem, cara, porque ele consegue, é o que a gente tava falando, de jumpscare ser um recurso, e não ser algo ruim, né? E você só tem que saber usar e não deixar isso ficar repetitivo. Eu acho que a gente gosta muito dessa nova leva, né? Dessa nova trinca aí do horror que a gente tanto tá falando. Justamente porque o cinema, ele tem essa da gente enjoar também, né? Dos movimentos. Você fica ali anos, né? A gente fica anos vendo filme de super-herói todo dia. Enjoa, né? Já chega, tá bom, tá tudo igual. Vamos ter uma nova... Que movimento longo esse. Vamos fazer de um jeito diferente. Então, eu acho que isso faz parte, né, do cinema, de você tentar reinventar os gêneros e os subgêneros para tentar trazer, às vezes, elementos que todo mundo já gosta de ver, já tá familiarizado, mas com uma abordagem diferente. Hereditário já vem com os dois pés na porta, assim. Ele entra nos dramas dos personagens de uma maneira muito intensa, assim, né? Logo de cara, você já tem umas coisas que te assustam, assim, logo no começo do filme, você fala, pô, tem 30 minutos de filme, já aconteceu isso aqui tudo, a vida dessa mulher acabou. O que mais pode acontecer? Pra onde é que essa história vai descambar? Ele consegue sustentar o mistério, assim, o filme todo, assim, ele deixa elementos ali que você fala, cara, você fica louco pra saber o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo que a história vai ficando assustadora, você quer saber cada vez mais, você quer entrar naquele mistério e ele vai só soltando elementos ali, que estão em cena ali, algum detalhe que tá num canto, sem te contar coisas demais e tudo vai se amarrando, assim, ó. Ao passo que os próprios personagens vão entendendo o que tá acontecendo. Então meio que a gente vai acompanhando no olhar deles, né? Muito no olhar da personagem da Toni Collette. E pra mim esse é o filme do Ari Aster até então. Pra mim esse aqui é o filme que representa ele. E como diretor, porque eu acho que ele conseguiu impressionar muito, assim, logo no seu primeiro filme, né? Acho que muito por ser um diretor iniciante, que tinha só curtas, e já vim com um filmão desse, que consegue acertar em todos os elementos do horror e ao mesmo tempo trazer essa abordagem mais dramática, assim, em conjunto. Eu acho que isso que mais impressiona, né? Eu acho que a gente fala muito em trinca de ouro, porque se a gente pegar a época em que a gente comentava isso, os 3 primeiros filmes dos caras são Hereditário, A Bruxa e Corra. Então, assim, cara, sinceramente, né? Cada um melhor que o outro. Eu acho que é bom falar um pouco sobre esse andamento de Hereditário, porque o que eu acho que o Ari Aster tem muito mérito é de não perder a mão na história depois que ele choca a gente. Eu falei um pouco isso, guardadas as enormes diferenças, quando eu falei sobre Oppenheimer não estourar a bomba atômica no último ato. E sim na virada do segundo pro terceiro. Eu comentei isso no nosso episódio sobre como era um movimento arriscado, porque o Nolan tem uma fanbase muito mainstream e que talvez tivesse ido embarcar no cinema esperando aquele momento, e aquele momento não é o ápice do filme dele, não é o clímax do filme dele, né? É um momento extremamente impactante, pra mim é o melhor momento de Oppenheimer, mas você tem mais 1 hora de filme depois que aquilo acontece. Então, era um movimento ousado que podia prejudicar o ritmo da história dele, mas ele fez mesmo assim. E eu acho que Hereditário tem uma questão com relação a isso, porque é o tipo de coisa que você imagina que o cara concebeu o filme pensando que o grande momento do filme seria o que acontece no meio dele. E é o grande momento do filme, é o que a gente lembra disso muito mais do que a gente lembra do final dele, muito mais do que a gente lembra das partes mais tradicionais dele, mas ao mesmo tempo ele consegue não perder o ritmo. Aquilo incrementa muito a história que ele tá contando, especialmente quando a gente foca nesse aspecto psicológico, né? A gente tá falando da Anne, que é a personagem da Toni Collette, perdendo a mãe e tendo que lidar com o fato de que ela é a mãe da família agora, ela é a matriarca. Ela que é uma pessoa que sempre teve uma relação muito conflituosa com a maternidade, e a gente vai descobrindo isso no decorrer do filme, como a relação dela com a maternidade é complicada, é perversa em certa medida,
medida, como ela busca uma coisa que, na verdade, ela não sabe se existe, se é aquele amor obrigatório pelos filhos, e o que isso representa, e se ela pode ser violenta e cruel com eles por não amá-los, e como é viver com essa dupla intencionalidade dentro da própria cabeça, né? E o filme trata isso muito bem, e nisso que a gente tá falando dessa pegada de horror psicológico, de viés psicológico da coisa, isso é muito bem tratado também pela grande atuação da Toni Collette, né? É overacting? É overacting. Tem muito grito, muita expressão, muita coisa assim, mas eu acho que nesse contexto de filme, como esse filme é moldado, como ele é construído e como o momento de tensão lá no meio do filme é muito absurdo, é chocante, mas é muito absurdo, eu acho que a tensão que ele consegue criar no espectador justifica o overacting da Toni Collette e faz com que a gente embarque na ideia de uma pessoa que tá perturbada àquele ponto, sabe? De ser meio careteira e gritadora. Então é uma coisa assim, eu acho que até casa muito com o que o Kubrick falou do overacting do Jack Nicholson, né? Ele foi criticado por escalar o Jack Nicholson pro Iluminado, porque o Jack Nicholson tinha essa fama de atuar demais, overacting, e ele defendeu porque ele falou que a época, né, 1980, ele não conhecia nenhum ator que atuasse como o Jack Nicholson atuava, como aquilo era concebido. Era exatamente o que ele estava procurando pro filme. E eu acho que isso casa total com a participação dela aqui no filme. Eu acho que ela foi a grande esnobada de 2018 quando a gente fala em Oscar. Vamos pegar que a gente tá aí na rabeira do Oscar, né? Foi um snob absurdo dela, porque ela chamou muita atenção do público. O filme foi, via de regra, bem recebido pela crítica. E ele não estava lá nas escalas, única e exclusivamente porque era um filme de horror. Que é o único motivo também pelo qual Corra não ganhou o melhor filme, porque Corra era o melhor filme do ano e aí ganhou o prêmio de consolação, que era o melhor roteiro, sabe? Que a gente vive chamando de prêmio de consolação aqui no episódio. Então, eu acho que foi o maior crime do ano a Toni Collette não ter sido nem indicada, e a gente sabe os porquês, a gente sabe como é que é o Oscar com horror e tal. E eu acho que ela carrega o filme não só nas partes de explosão, como nas partes de você acompanhar uma mãe que odeia ser mãe, e você entender o que se passa na cabeça daquela pessoa. E eu acho que por isso, à época, o final do filme foi frustrante pra mim. Eu acabei mudando de ideia muitas vezes, eu acho que eu até já comentei isso aqui no podcast algumas vezes, porque o final do filme é muito tradicional em termos do que a gente concebe como cinema de horror. Ele meio que abandona o lado psicológico da coisa e ele vai pra um lado mais literal, da seita e tal. Então aquilo acaba sendo conflituoso pra mim em certa medida, mas é ok, não tem problema. Eu acho que o filme não... Hoje em dia eu acho que o filme não se perde por causa disso. Eu acho que é parte muito... Eu acho que ele é como um todo muito relevante nessa história e ele só tem pegadas diferentes durante o filme. De criar atenção e de te incomodar. Eu acho que é basicamente isso. Eu tenho aqui... Quem pega primeiro, hein? Eu tenho a Melissa McCarthy, tá? Indicada a atriz. Acabou. Acabou aí, né? Que você queria tirar uma. Eu tenho Glenn Close, Por A Esposa, que é um filme que... Cadê? Quem viu? E ela ganhou, né? E já tava... Não, quem ganhou foi Olivia Colman. Olivia Colman, a favorita. Eu lembro que eu assisti esse filme porque ela era a favorita. A Lady Gaga também tava concorrendo por Nasce Uma Estrela e a Yalitza Aparicio por Roma, né? Foi o ano que Roma perdeu pra... E Infiltrados da Clã perdeu pra o Green Book lá, o guia, enfim. Não foi Green Book. Era a Melissa, né? Era a Melissa pra sair dessa lista fácil pra poder entrar. Era a Melissa, velho. O que a Melissa McCarthy tá fazendo aqui no lugar da Toni Collette? Se a gente for parar pra pensar, toda essa trama da personagem da Toni Collette, né? De como ela lida com a maternidade, desse sentimento ambíguo que ela tem, né? Às vezes parece que ela olha e fala, beleza, eu tenho essa obrigação aqui como mãe, eu deveria ser assim, mas por dentro eu não tô sentindo isso, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Cara, é um assunto muito delicado, era muito difícil, assim, de um diretor abordar isso daí, ainda mais no filme de horror, cara. Quando a gente para pra pensar em termos dramáticos, assim, do que ele vai abordar em relação ao drama da personagem dele, e eu acho que isso é uma coisa que ele consegue, assim, trabalhar lindamente aqui nesse filme. Ele consegue trabalhar isso de um jeito que, não sei se qualquer diretor... Vou agradar o Luiz agora. A gente tava falando essa semana muito do Villeneuve e do Nolan. Eu não vejo, por exemplo, nenhum dos dois conseguindo trabalhar isso com essa profundidade. Assim, pra citar um exemplo de diretores ótimos que eu adoro, mas que eu acho que não conseguiriam trabalhar da maneira que o Ari Aster trabalha esse drama aqui, entendeu? De uma personagem feminina. E misturar isso com esses elementos de horror, sabe? E isso tá tudo interligado à trama. Eu acho que isso é uma das coisas que mais choca, assim, no filme. Gente, eu anotei aqui 3 cenas
que se os meninos lembrarem de mais alguma icônica, pode falar aqui. Mas a primeira é a cena do poste. A cena que a Toni Collette tá gritando na mesa de jantar com o filho, que é icônica também, que é a que o Luiz acabou de falar aí, sobre o overacting. Eu acho sim overacting, mas ela... Enfim, ela forma o tape que a gente precisa usar quando você precisa fazer um corte de uma mulher gritando, você põe ela, porque ela fez a melhor, entendeu? E quando ela tenta colocar fogo no filho, né? Aquela cena pra mim ficou muito marcada. Eu acho muito icônica também. E o marido pegando fogo também, assim, visualmente falando, é muito legal, né? É quando o filme já tinha embarcado total no modo full seita, mas visualmente é muito legal. Cara, a mais impactante pra mim é a do poste. É a primeira aí, essa mas daí... também, né? Mas aí... Cara, porque é muito aleatória, né? É muito X. Cara, e é muito no começo do filme, assim, e ela simplesmente ela acontece do nada, assim, ela não tem uma preparação, todo aquele momento de tensão, né? Essas outras cenas que a gente vê que são icônicas, o filme já tem... Vai acontecendo a tensão, quando ela começa a gritar, começa uma conversa tensa na mesa, e ela descamba pra aquilo lá. Cara, o poste, ela simplesmente vem, tá, pá! Acabou. Você já corta pra aquela cena, eu fiquei, meu Deus do céu, que é isso? O retrovisor. Aquilo ali, você fala, ó, o diretor é um cara diferente. A cara, cena não, do essa cena é muito cara bem com dirigida. medo de olhar no retrovisor. Ela é muito bem montada. É um momento épico do cinema contemporâneo, assim, cara. É muito, muito foda. Cara, e o overaction eu acho que tá no mesmo balaio do jumpscare. É bom a gente ressaltar isso. Pelo menos pra mim, eu vejo dessa forma. Que é um recurso que alguns atores usam. Pegar o Al Pacino, que é o Al Pacino, cara. Que é mais overaction que o Al Pacino? Às vezes encaixa, às vezes não encaixa. Depende do contexto, depende... Então, eu acho que isso daí vai muito... Isso não necessariamente é ruim, né? E aqui com a Toni Collette é sensacional. Um anício depois, Ari Aster volta com Midsommar. Em Midsommar, nós conhecemos Florence Pugh, maravilhosa. A Florence Pugh interpreta uma personagem de codinome Danny, que tá no namoro que tá indo pra lugar nenhum, né? Que não tá indo, né? Não tava indo nem pra Midsommar, o namoro. E o cara tá doido pra terminar com ela, porque ele acha ela chorona. Nossa, só porque a irmã dela é drogada e os pais são malucos, ela fica choramingando. Um filho da puta, né? De marca maior. E ele tá doido pra terminar com ela. E quando ele decide terminar com ela, pouco antes de viajar com os amigos pra Suécia, pra dar rolê e chupar drops, como diz os antigos, a namorada dele, Florence Pugh, perde a família. Perde a família brutalmente. A família se mata. E de um jeito muito feio. Essa é a sequência de abertura do filme, assim. E... a partir dali, ele fica meio sem jeito de terminar com ela, né? Porque, poxa, como é que eu vou terminar com ela, né? Agora o timing ficou ruim. Então, ele acaba levando ela, sem querer, para a viagem à Suécia com os amigos. Ele fez um amigo, um intercambista da faculdade. Eles são todos estudantes de antropologia, né? E eles estão indo para a Suécia por causa desse amigo para terminar a dissertação. Um deles quer terminar a dissertação, quer fazer a dissertação sobre esse grupo que tá indo pro festival de verão chamado Midsommar. E aí eles estão pra Suécia achando que eles vão... o cara vai terminar o TCC dele, mas eles vão curtir a vida num campo ensolarado, cheio de suecas loiras, de vestidos brancos, inocentes e puras. E é óbvio que vai dar merda, vai dar ruim, o rolê não é nada do que eles imaginam. Aqui a gente tem Ari Aster filmando quase tudo de dia, né? Acho que a única sequência de noite é a primeira, em espaço aberto, né? Depois, claro, eles passam algumas noites no festival, mas quando você tá em espaço aberto, o filme é todo de dia, exceto a primeira sequência. E aqui em Midsommar a gente já tem o segundo filme do cara, né? A gente pensa, beleza, e agora? Vamos ver pra onde essa história vai, vamos ver pra onde esse diretor vai. Ele tá fazendo uma premissa que evidentemente não é original, a gente até já citou aqui o Wicker Man mais cedo, que fez isso muitos anos antes de filmar terror de dia, folk horror, mas que é muito interessante como o Ari Aster faz aqui. Esse já foi um pouco mais divisível do que o próprio Hereditário. Tem muita gente que odeia esse filme. Ele não foi mais assim, uns falaram que era bom, outros falaram que era ótimo. Muita gente ama esse filme, muita gente odeia ele. E a gente vai ver aqui em qual dessas escalas os meus amigos estão. Eu vou começar agora com o Lucas Abreu. E aí, Lucas, você já falou que você gosta mais de Hereditário do que dos outros dois, mas você gosta de Midsommar? Fala um pouquinho sobre o filme. Gosto. Midsommar foi o primeiro filme do Ari Aster que eu assisti, tal qual ele queria. Eu assisti de dia, com tudo aceso. não apaguei a luz, como eu fiz com o Hereditário. Midsommar, ele é um filme... como é que eu vou definir ele? Acho que a melhor definição
dele é perturbador. Ele é um filme que te deixa, assim, perturbado. Ele tem essa pegada, né? Ele já começa com uma coisa mais pesada, mais chocante, né? Que é toda a morte da família, né? Que é a primeira cena do filme. A gente vai acompanhando a personagem num relacionamento que não tá dando muito certo, indo no meio de uma galera ali meio estranha, no meio do mato, e usando droga e... Festa estranha com gente esquisita. Esquisita. Não tá legal. Não aguento mais cogumelo. E o filme, ele vai chegando devagar, né, com essas coisas. Aqui eu acho que ele já tem uma pegada bem diferente de Hereditário, apesar da gente ver muito, assim, do estilo de direção dele e de como o filme é montado, mas ele evita muito ter qualquer... Eu não me lembro de jumpscare aqui em Midsommar, por exemplo. Ele evita ter qualquer abordagem do terror tradicional. Ele tenta trazer essa coisa, ó, beleza, eu vou chocar vocês por fazer tudo que é aterrorizante e que a gente faz sempre no escuro, tentando assustar, tentando criar uma tensão, um mistério, eu vou jogar na sua cara, assim, sem aviso. Então, as coisas começam a acontecer do nada. Em Midsommar, quando você vê, ele aparenta ser um filme bem lento, bem parado, e quando você percebe, já tá acontecendo um monte de coisa terrível, assim, que os próprios personagens... E de novo, acho que assim como ele faz em Hereditário, a gente vê muito o filme pelos olhos, né, da personagem Florence Pugh, e a gente é pego de surpresa igual ela, que ela também, quando ela vê, ela já tá ali com as flores na cabeça, aí que ela entende o rolê, o que tá acontecendo. Pra mim, eu fico na meiota aqui, eu não odeio ele não. Eu gosto dele, mas ele é aquele tipo de filme que entra pra mim também no mesmo pacote ali de Requiem para um Sonho. Ele é um filme muito perturbador, assim, pra mim. Eu acho que ele é muito bem dirigido, que ele consegue surpreender, assim, na maneira como ele aborda o horror, né, esse lance de fazer tudo às claras e de não ter aviso, não criar tensão e simplesmente soltar ali e as coisas irem acontecendo de uma maneira até bem natural e os personagens vão se surpreendendo com aquilo. Eu acho que ele acerta muito, mas é um filme muito perturbador, assim, que eu não tenho vontade de rever ele, não. E eu acho Hereditário, assim... Em termos de filme de horror, eu acho que Hereditário me pegou mais, assim, como um filme de horror melhor, sabe? Eu só queria corrigir que não é a família que se mata, é a irmã dela que se mata, e aí ela leva a família junto, porque ela coloca um gás na casa toda lá, e aí ela se matando, acaba matando os ela pais, mata a né? família sem querer, né? Não, realmente. Eu acho que ela mata a família, e aí é meio que a nossa personagem principal, não sei se vocês elogiaram o suficiente, mas a Florence Pugh que faz a Dani, ela é incrível. Eu acho que foi aqui que a gente descobriu que a Florence Pugh, ela não estava fadada a ficar como a irmã da Viúva Negra na Marvel, assim, sabe? Tipo, a personagem... Porque ela fez depois, né? A irmã da Viúva Negra. Mas ela não ficou, assim, marcada como a irmã da Viúva Negra. Ela ficou marcada como uma atriz de filmes independentes, de filmes como Midsommar. Ela é muito mais lembrada por Midsommar, inclusive, do que pela... Eu nem sei o nome do papel lá da Viúva Negra, também tô nem aí pra aquela personagem lá. Mas é pior que eu gosto do filme da Viúva Negra. Mas, enfim, não é esse o tema. Mas eu adoro a Florence Pugh, eu acho ela brilha, o filme é dela. Diferente lá de Hereditário, que o filme tem um personagem mais interessante que o outro, né? Eu acho que aqui você fica o tempo inteiro querendo saber o que tá passando na cabeça dela, o que a Dani tá pensando sobre aquela seita, porque acaba que você é um pouco ela, né? O filme é muito sobre como essa introspecção e essa passividade que ela tem como uma pessoa que viu tudo acontecer na vida dela e não pôde fazer nada, como ela vai transformar em uma pessoa que decide coisas ativamente, que toma decisões e que vai fazer o futuro dela ser o que ela escolhe e não o que as outras pessoas escolhem, né? E também um filme muito sobre luto, sobre depressão, sobre consequências de tragédias. Tem takes muito legais, né? Que o Ari Aster, ele filma dentro de um avião, bem no comecinho do filme, ele filma uma cabine de avião, assim, tem uns cortes muito melindrosos, assim, que difícil um diretor fazer, pra mostrar que ele sabe dirigir em ambiente fechado, sabe? Eu sei aqui fazer uma técnica de porta abrindo e a câmera acompanha, ela olha pro espelho e não era pra estar a câmera aqui, e aí de repente ele tá num campo aberto, filmando pedras e flores, aí vem mais metáforas e essa coisa das imagens, né, dos easter eggs, ele coloca um rosto lá na floresta, aí as flores parece que evocam imagens também, então ele brinca muito com a direção dele aqui, muito mais do que em Hereditário, isso assim, definitivamente. Ele vai flertando com outra temática do horror, que é esse folk horror, que é
muito conhecido lá pelo Homem de Palha, né? Eu tava ouvindo um podcast que o Márcio Salem participou e ele falou até, assim, né, um abraço pra ele, foi uma honra ele ter participado aqui já no podcast com a gente, porque o cara é um dos maiores críticos de cinema do Brasil. Aí eu tava ouvindo o podcast e ele falou que tem muita remontagem também no cinema etnográfico, que é aquele cinema mais agressivo, que você entra dentro de uma comunidade e enfia a câmera lá na cara do povo e filma os rituais, enfim, é tudo aquela coisa assim. Tem muito essa remontagem desse tipo de cinema, mas ao mesmo tempo ele traz muito o estilo dele e muito o espírito dessa época de cinema pós-horror, sim, que eu acho que o Ari Aster queria empurrar na nossa goela abaixo. Tipo assim, eu não vou forçar você a gostar de um filme de horror que tem susto o tempo todo, que é imagens chocantes o tempo todo. Não, a gente vai fazer você ficar com medo da situação, do entorno. Você vai ter medo da beleza. Por que você teme o belo, né? Então tem muito disso, desses questionamentos no filme e tal. Até que a primeira véia morre e aí dispara tudo de novo. É igual lá no Hereditário. Ele vai construindo o filme assim, olha, que curioso, que ambiente diferente, tudo mais. Aí a hora que os dois velhos morrem lá no ritual com a cara rachada no meio, que aquilo também, né? A hora que eles começam a subir naquela pedra, eu sabia que eles iam morrer, gente. Isso não é spoiler, não tem condição. Ele só segura a cena por 10 minutos lá, mas é isso, assim. Eu acho que é um filme que eu gosto muito porque ele é muito surpreendente, sim. Ele ele se utiliza desse amplitude, né, de cenários e de luz para poder fingir que tá tudo normal, mas no fim das contas tá tudo por debaixo dos panos. E mais uma vez aquela questão de trazer os temas psicológicos como o seu principal medo, né? O seu principal fator de medo é temer o outro, temer o que o outro está pensando sobre mim, não necessariamente sobre o demônio que está atrás ali da porta da parede. É um filme que me marcou bastante também, mas eu estou com o Lucas ainda. Eu acho que Hereditário ainda tá no topo, sabe? Eu acho que Midsommar não tem um poder de filme de horror como o Hereditário tem. Como você fala assim, nossa, Hereditário realmente marca a carreira do cara, sabe? Ele realmente tem uma coisa icônica ali sendo construída. Eu acho Midsommar melhor dirigido, talvez até muito melhor dirigido, mas eu acho ele mais subscrito. Eu acho que ele foca muito na Dani, como tem que ser, realmente focar muito na Dani, mas se você pegar o namorado dela e os 5 amigos, misturar tudo numa bola e colocar ali aquela betoneira, é a mesma coisa, vai sair o mesmo personagem, assim. Eu acho que é um filme que fraqueja muito nos coadjuvantes, diferentemente de Hereditário, que consegue conceber essa família e te fazer se importar com todos nessa família, até com o pai lerdão. Você entende que ele tá ali pra cumprir uma função narrativa interessante, sabe? Ele tem sua razão de ser, ele não tá subscrito. Eu acho que os coadjuvantes aqui estão subscritos, eles são todos meio que a mesma coisa, assim, eles são, sabe, meio o cara da fraternidade, da faculdade americana, assim. Eles são todos meio assim. E isso valoriza muito a Dani, valoriza muito a Florence Pugh, mas acaba que os caras ficam meio de isca, sabe? Eles estão lá só pra cumprir uma cota de pessoas que tem que morrer ali dentro dessa comunidade pra você começar a entender onde as coisas estão indo. Eu gosto de muitas coisas nesse filme, eu acho que ele é executado de forma melhor do que o Hereditário, até porque ele tenta ser um pouco mais desafiador do que o Hereditário, né? Eu também acho ele mais previsível do que o Hereditário, mas aqui, assim como a gente não tava falando isso do jumpscare nem do overacting, eu acho que ele ser previsível não é um problema. Nunca foi, nunca será pra mim o filme ser previsível se o que ele tá fazendo é bem feito, né? Já diria Miley Cyrus, it's all about the climb. Não importa o final, o negócio é o caminho. Meninas superpoderosas, Miley Cyrus. Vem aí, daqui a pouco a gente tá falando Drake e Josh. Drake e Josh, que tá em Oppenheimer, inclusive, o Drake e Josh. Assim como o Sandy Jr. estão no Evidências do Amor. Mas assim, eu acho que o filme, ele consegue ser interessante por alguns fatores. Primeiro que é raro no mainstream um cara filmar de dia. O cara vinha de Hereditário, então ele criou uma expectativa muito grande em cima do próximo projeto dele, porque Hereditário foi um filme muito bem sucedido, e ele decide apostar no caminho mais complicado, que é ter menos jumpscares do que o filme anterior, ter menos tradicionalismo de sustos do que o filme anterior, e apostar mais na tensão. Ele é mais a bruxa do que ele é Sexta-feira 13, por exemplo. E é legal, acho que o cara tem que ganhar pontos por isso, assim, de tentar apostar por um lado diferente. Eu acho que ele acaba fazendo isso com excelentes resultados. Eu gosto muito de como o filme é tenso, eu gosto muito de como o filme se monta, de como ele
conta essa história e, assim, de como a ideia da seita e do fanatismo religioso, ela tá estabelecida aqui de uma maneira muito diferente do que ela tá em Hereditário. Em Hereditário, ela me dá a sensação de um passo atrás. Como eu disse, hoje eu gosto mais do que eu gostava antes, mas ela me dá a sensação de um passo atrás. É um recuo do psicológico pra você ir mais pra um elemento sobrenatural. Aqui não, aqui é o impacto que uma seita tem nas pessoas fragilizadas, nas pessoas que estão torturadas, que estão em depressão, que estão tristes. É como essa seita religiosa, como esse senso deturpado de comunidade, por mais macabro que ele seja, ele pode abraçar uma pessoa, ele vai abraçar uma pessoa que tá em crise, uma pessoa que tá mal, uma pessoa que tá na merda, e o filme fala sobre isso, sobre como essa mulher que perdeu tudo, que não tinha ninguém, que não tinha apoio, que não tinha mais família, que não tinha grana, que não tinha perspectiva, ela simplesmente é abraçada por esse culto, e ela é praticamente que hipnotizada por ele, a ponto de ela estar, abre aspas, feliz, fecha aspas. Até porque a conclusão do filme, pra mim, não é nada feliz. É uma risada de... Ela tá rindo no final do filme, mas é uma risada meio de... Tô rindo de culto, né? De hipnose. Não é nem de desespero, é meio de hipnose, sabe? Uhum. Eu me desliguei completamente do mundo. Eu não sei mais o que eu sou. Eu sou essa colmeia aqui. Eu sou essa galera. Nós somos a mesma coisa. E tem uma outra coisa que eu queria destacar em específico que ajuda muito a construir essa tensão desse filme, que o Gusta falou por cima, mas eu acho que eu mato a charada do porquê que a gente tem essa sensação da felicidade. A trilha é muito feliz. E o fato de você estar assistindo um filme que você sabe que é de horror, que tá vindo do Ari Aster, que tá te dando imagens erradas e que você sabe que você tem que esperar choque, você tem que esperar até gore, que você tem que esperar medo, e você ter a trilha do jeito que a trilha desse filme é mais perturbador ainda do que se a trilha fosse uma trilha mais tradicional de horror. A trilha é muito pra cima, ela é muito positiva o tempo inteiro, e isso te incomoda, isso te perturba. Você ouve aquilo, você... Cara, mas o que tá errado? O que tá deslocado aqui? Porque a gente sabe que esse lugar não é normal, a gente sabe que isso aqui não vai dar certo, mas não existem indicativos técnicos de que aquilo ali não vai dar certo. Por boa parte da duração do filme, sei lá, 1h30 do filme, você sabe que vai dar ruim, você sabe que aquilo ali não é legal, você é como os babacões de fraternidade, você é um antropólogo, você tá estudando aquele grupo, né? Como você disse que o Márcio usou o termo etnográfico, né? Você tá ali estudando aquele grupo, você também é tá espiando. Você sabe que nada ali é o que parece ser. E não tem indicativos visuais, auditivos de que você está certo em desconfiar, mas mesmo assim você cria esse paradoxo. Você sabe que você tem que desconfiar, mas você está sendo estimulado a não desconfiar. E a trilha é o fator, pra mim, central em fazer com que a gente tenha essa sensação enquanto espectador, sabe? E ajuda com que o filme vá se desenvolvendo da forma que ele se desenvolve e encerrando tão bem como ele encerra. Eu acho que o final de Midsommar é bem melhor do que o final de Hereditário. Pra mim, assim, a sensação de satisfação com o resultado do filme, ela é maior pra mim em Midsommar do que em Hereditário. Mas eu acho que essa discussão de qual dos dois é o melhor filme, ela dá pano pra manga, assim. Eu acho que eles são filmes muito diferentes entre si, mas eles são muito próximos em tempo e acaba que a gente encara eles de forma meio parecida, né? A gente meio que se força a criar esse debate entre os dois, assim. Isso é mais forte aqui em Hereditário e Midsommar do que foi com Corra e Nós, por exemplo. Que eu acho que Corra é um filme tão bom que Nós também é bom, mas é um filme que fica mais pálido em comparação com Corra, né? Porque Corra é bom pra caralho. Eu acho que o Ari Aster fez 2 filmes de nível muito parecido. E isso é muito aparente, assim. E em 2023, a gente vê Joaquin Phoenix interpretando uma pessoa perturbada novamente, olha. Tão raro isso acontecer na carreira do Joaquin Phoenix. Tá interpretando um cara perturbado. É um adulto infantilizado, claramente infantilizado, que tem sérios problemas psicológicos, que sofre com ansiedade. Inclusive o filme chama Botem Medo. E ele sofre com essa ansiedade absurda e apavorante, paralisante, que impede ele de sair de casa e de viver uma vida normal, de se relacionar com outras pessoas. Tem essa relação pavorosa que ele tem com a mãe. Ele tá esperando a mãe dele vir visitá-lo na casa onde ele mora e ele
tá morrendo de medo de perder o horário, e aí acontece uma pá de treta que faz com que ele se atrase pra encontrar a mãe, pra ir buscar a mãe, pra ela poder passar o fim de semana com ele. E aí ele recebe a informação de que a mãe dele morreu, e ele fica ainda mais perturbado com isso, e tem como objetivo chegar ao velório da mãe pra provar internamente ou externamente, sei lá, provar o que pra quem, provar que ele na verdade é um bom filho e que na verdade ele vai superar os medos dele, vai valorizar a mãe, porque ele nunca valorizou segundo a mãe, ele nunca valorizou a mãe, ele sofre muito com isso colabora muito pra ansiedade dele, e a gente vai encarar essa jornada dele saindo da casa dele até chegar no velório da mãe, porque aí não teria mais jeito, aí ele jamais recuperaria a relação com a mãe, ou recuperaria uma impressão positiva de si, se ele não conseguir cumprir essa última tarefa, que é se despedir da mãe. Esse filme dá muito pano pra manga, e é óbvio que o objetivo era esse, mas eu não sei se o objetivo do pano pra manga que o diretor estabeleceu foi o resultado que ele teve nas impressões das pessoas. Nem que seja pra ser divisivo. Inclusive tem falas dele sobre isso, eu vou falar um pouco mais tarde, mas divisivo ele conseguiu, mas eu acho que não do jeito que ele imaginava, né, Gusta? Realmente veio amargo, né, esse filme. Infelizmente ele conseguiu fechar a trinca com desgosto. Muita gente falando mal, muita gente falando merda. É porque, assim, existe já um curta dele, né, o Burr, que já é de difícil pronúncia esse nome. Já tinha esse curta dele, as pessoas já tinham assimilado que ele já tinha feito essa história. E aí veio ele, mais uma vez, recontar essa história de uma forma mais expandida. Diz ele que essa foi uma das primeiras histórias que ele escreveu, e ele foi reescrevendo por cima e colocando adicionais a mais ali, né, na história, e isso é extremamente perceptível. Dá pra ver que essa é uma história foi feita há um longo período atrás, assim, há um bom tempo atrás, e que ela foi remexida e que foram só acrescentados mais e mais coisas para deixar ela cada vez mais e mais volumosa. Dá a impressão de que ele não tirou coisas, né? Ele não foi aparando as arestas. Foi um filme de excessos, e eu acho que, no fim das contas, é a intenção dele, né? Eu acho que é para fazer esse acúmulo. O filme começa numa consulta psiquiátrica em que o personagem, o Burr, ele tá tentando entender o porquê ele tá daquele jeito, né? Aquela consulta psiquiátrica normal, e ele é indicado a tomar um remédio, só que ele não pode tomar o remédio se ele não tiver água, ele só pode tomar o remédio com água. Então já começa a paranoia: preciso tomar o meu remédio, e o meu remédio só pode ser tomado com água, e eu não posso fazer... E aí o filme começa já com uma paranoia que ele criou na cabeça dele por conta daquele remédio novo que ele vai tomar, que ele não sabe se vai dar certo. Então, assim, é muito a cabeça de uma pessoa doente, é muito a cabeça de uma pessoa que não, claramente tá enfrentando problemas graves psicológicos, sabe? Não fala em nenhum momento qual é o tipo de doença que ele tem, né? Não explica, mas a gente sente que tem alguma coisa errada, tanto é que o nosso primeiro convite é um consultório de um psiquiatra. Olha, eu já vou falar um asterisco aí, antes da gente começar a bater, porque a gente precisa e a gente vai bater. A primeira hora desse filme é muito boa. É assim, a primeira hora desse filme é a melhor hora de filmagem que o Ari Aster já fez, assim. Cara, se o filme tivesse ido pelo rumo da primeira hora desse filme, ele ia ser fantástico. O problema é que ele estende por mais 1h59 minutos depois disso. E aí... Exato, eu já ia falar isso aqui. O começo dele é extremamente envolvente, porque ele tem aquela pegada meio... O próprio Ari Aster fala isso, ele fez uma coisa meio playtime, né, do Tati, assim, aquela coisa meio filmar a cidade de uma forma extremamente confusa e doida e magética, uma coisa que ele criou na cabeça dele. Então, para além dele filmar as noias daquele personagem, ele vai filmando a cidade em como ele imagina aquela cidade que ele vive, sabe? O apartamento, o bairro dele. Você imagina que legal que devia ser a produção desse filme. A primeira hora de produção desse filme, tanto que deve ter sido legal fazer, sabe? A direção de atores, o design de produção, é muito lindo, sabe? E você entende que aquilo tá se passando na cabeça dele, é isso que é massa, exato. Tipo assim, você entende que aquilo é uma projeção e você absorve, caralho, que legal como ele tá construindo essa projeção da paranoia desse cara. Esse cara é um cara que tem um problema gravíssimo de paranoia que tá se estendendo aqui e você tá acompanhando a cabeça dele, é como ele enxerga o mundo. E é muito legal, assim, muito legal.
Ele peca justamente no que você falou, na duração. Ele tinha pouco material pra ter tanto tempo de filme. Eu acho que o filme, ele começa instigante, ele começa muito interessante, mas chega um ponto em que ele peca pelo excesso. A gente já tinha entendido o ponto dele, a gente já sabia que aquela mãe era o problema dele desde o começo do filme, e a gente fica sem respiro. O filme todo, ele não entrega mais pra gente do que uma premissa. Então, assim, você fica o tempo todo revivendo uma premissa durante quase 3 horas. Se não for 3 horas, né? Eu não lembro a duração. 2 horas e 59, certinho. Exato. Então, assim, eu não desgosto desse filme, tá? Eu acho que ele é um bom filme dentro de um filme muito longo. Ele tem um filme ali, entende? Só que ele não é aproveitado. Esse é o ponto. E ele termina tão mal que acaba que você encerra com uma sensação muito agridoce, assim, e muito ruim. Então, eu acho que o meu ponto é esse. Começa muito bem. Eu acho que o Joaquin Phoenix tá bem nesse filme. Eu gosto dele nesse filme, assim, não acho, eu não sou tão fã dele, mas eu acho que ele tá bem sim aqui. Eu acho qualquer coisa. É o Joaquin Phoenix fazendo o Joaquin Phoenix, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele vai se repetindo. Ele é um filme que, como eu estou fazendo aqui também, prolixamente. Então, assim, não quero ser um próximo Bo, tenho medo. Eu acho que esse filme é um excelente filme e um péssimo filme e um filme ok. Ao mesmo tempo, ele é as 3 coisas, assim, pelo menos pra mim. Lucas, e aí? Bo tem medo? Sua cara esse filme. Minha cara, né? Minha cara. Ai. Vamos lá. Cara, Bo tem medo, eu já bati o olho no trailer, assim, e falei, diferente, né? Vamos ver onde ele quer ir, Ari Aster, eu já gosto dele, vamos ver qual que é a pira dele dessa vez. Cara, e aí esse filme saiu, e foi aquela repercussão toda da crítica, e o público completamente dividido, e a gente vai entendendo qual que é a pegada do filme. Falei, cara, vou deixar um dia sair no streaming, eu assisto, né? Não precisa ter pressa também. Meu amigo, eu acho que eu devia ter visto no cinema, porque em casa foi uma tortura terminar esse filme. 3 horas. Não, puta que me pariu, porque... Vamos lá, pra não bater tanto. Pra mim ele começa bem, pra mim já é... Falar que é a melhor coisa que a primeira hora do filme é a melhor coisa que o Ari Aster já dirigiu, eu acho que já é forçar a barra. Mas ele tem um começo envolvente. Eu acho que o Gusta definiu bem pra mim esse começo. Ele é envolvente, porque você entra na história, ele faz uma coisa muito... meio surrealista, meio lúdica, assim, a maneira que ele trabalha, toda a cidade ali, né? O design de produção, e é tudo com umas cores vibrantes, assim. Você vê que é uma coisa que ele tá viajando, tá na cabeça do personagem, e ao mesmo tempo ele quer fazer uma coisa muito gráfica, assim, não quer que pareça uma alucinação nem nada do tipo. Ele quer mostrar essa visão, né, que o personagem tem do mundo na cabeça dele, como se fosse a realidade, né, como ele enxerga mesmo aquilo. Eu acho que ele acerta muito nisso. No começo do filme, ele me pegou, assim, e as coisas vão acontecendo uma depois da outra. É meio aquela pegada... Eu acho que no começo do filme ele tem muito isso, né, ele trabalha essa paranoia muito bem, é meio aquela pegada de Joias Brutas com o Adam Sandler, né, que vai acontecendo uma coisa em cima da outra e vai virando aquela correria, um pouco menos caótico aqui. O personagem é mais surtado aqui, mas as coisas são menos caóticas, né? Só que depois ele descamba, e uma coisa que o Luiz falou aí, de que ele é um excelente filme e um péssimo filme, um filme mais ou menos, a impressão que eu tenho é que o Ari Aster justamente tentou fazer um monte de filme dentro de um só. Você não sente que esse filme, ele se amarra, que ele é um filme redondo. Beleza, depois que ele é atropelar, pra mim o filme funciona até ele ser atropelado. Eu ia falar exatamente isso. O filme acaba quando ele é atropelado. Cara... Nossa, depois disso, meu amigo, tal qual o bom, você tem que ter muito saco pra aguentar o resto. O saco, cara, tal qual o pai do Bo, né? Tal qual o pai do Bo, o Mega Pinto. Sim, meu Deus, tem que ter um saco pra aguentar. Cara, é umas coisas que vai acontecer nesse filme, que aí o filme... Eu anotei aqui, pinto gigante mutante. Pra poder falar sobre mais tarde. Por quê? Aqui na minha pauta. Parece que o Ari Aster, ele falou, beleza, agora a galera gosta de mim, me deram o aval, o dinheiro, vou fazer um negócio aqui, ó, 4K, uma imagem belíssima, mas eu vou fazer o que eu quiser também, eu vou pirar aqui, vou surtar e é isso. E ele não consegue nem trabalhar a abordagem que ele quer pra mim nesse filme. Então assim, a premissa do filme, ó, você vai entrar na história desse cara aqui, que é todo paranoico, beleza, funciona até ele ser atropelado. Depois, ele tenta fazer um filme de sequestro, um filme misterioso, que continua todo ele com a pegada surrealista, de repente ele tá dentro de um teatro e no meio da floresta, e ao mesmo tempo ele tá tentando trabalhar o tempo todo esses momichos, né, que o personagem tem. Pra mim não funciona, porque ele não se aprofunda nisso, ele fica sempre
criando situações no filme pra abordar o tema, mas não se aprofunda no tema, não resolve nenhum conflito do personagem. Mesmo quando ele chega numa cena que ele coloca o personagem contra a mãe, né, pra conversar, discutir, né, colocar as cartas na mesa ali. Nem nesse momento as coisas se resolvem, porque é sempre uma situação em tela que você não vai entender nada que tá acontecendo. E não é uma coisa que você não vai entender, beleza, não faz diferença você não entender, você tem que sentir. Não, ele coloca elementos aqui na tela que simplesmente sai de tela e fala, o que aconteceu aqui? E não te leva pra lugar nenhum. Então, pra mim, do meio pro fim, foi ficando um monte de cena jogada, como se ele tivesse feito vários curtas com o mesmo personagem participando, e várias sketches, assim, que o Bo vai participando, e numa pegada bem, assim, viajada, surrealista, contemplativa, assim, que em momentos ele tenta abordar ali traumas da infância do personagem, pra trabalhar os traumas que ele tem em relação à mãe dele, e os problemas que ele tem, mas não chega a lugar nenhum, sabe? Ele te dá um flashback, depois lá na frente ele não trabalha aquilo. Quando ele tem a oportunidade do personagem trabalhar o conflito, ter um debate ali, o personagem não vai também, cara. Que personagem irritante de acompanhar, meu Deus do céu. Nossa, é muito irritante, É muito irritante, porque você fala, meu amigo, olha tudo que você já passou, vai, fala as coisas. Pelo menos, sabe? E não precisa partir pra violência, mas não é nem depressão, cara. Porque eu acho que ele tenta colocar tanto problema nesse personagem, ele tenta complexificar tanto ele, que ele fica um personagem, assim, que eu acho que nem mesmo o Ari Aster conseguiu entender ele direito a ponto de saber o que fazer com ele ao longo do filme. De, beleza, como é que eu vou amarrar esse... Eu não preciso resolver os problemas dele, mas como é que esse personagem vai enfrentar todos esses problemas e sair do ponto A, chegar até o ponto B. Fica uma grande jornada do Bo, assim, andando por vários ambientes imaginários, passando por várias ilusões, enfrentando seus traumas com umas cenas completamente fora da casinha. O Pinto Gigante tá aí pra provar pra gente. E, cara, foi chegando no final do filme e falei... coisa nesse filme. Muita coisa. Nossa, vocês não falaram da menina tomando tinta, dele ser perseguido na floresta do tiro, ser obrigado a fumar maconha. Tem coisa pra caralho, do julgamento no final das contas. Aquele sequestro, cara, aquele povo mantendo ele em cativeiro. E aí ele começa a soltar. O Ari Aster faz um negócio aqui que foi aonde começou a me incomodar de verdade, assim. Eu já tava incomodado, mas nesse momento aqui eu falei, não, agora descambou. Na verdade é o teatro, mas eu vou falar um pouquinho antes do teatro. Chega um momento do filme, ele foi atropelado, tem uma família que ajuda ele, e aí eles estão ajudando ele, você começa a perceber que estão mantendo meio que ele em cativeiro, que é uma galera estranha, que mantém uma galera estranha ali na casa, mantém um outro cara que tem uns traumas ali da guerra também, que acha que é um soldado. E aí de repente ele começa a olhar a câmera e ele vê o futuro. Quando isso começou a acontecer, eu falei, não, isso daí não vai dar em nada, o filme vai ser inteiro só com coisas na cabeça dele, ele passando por essas situações. E se ele pelo menos chegasse a algum lugar, o final pra mim é o pior. A maneira que aquele julgamento que ele faz ali no final, e que também não leva a lugar nenhum, parece que ele fica só martirizando o personagem, fala, beleza, eu criei um personagem que é irritante, que é paranoico, que tem vários, porque eu vou encher ele de problemas, que a gente já viu vários personagens depressivos, ansiosos, sendo trabalhados em outros filmes, mas aqui parece que ele quis colocar todos os problemas. Ele vai ser paranoico, ele vai ser depressivo, ele vai ter TDAH, ele vai ser ansioso, ele vai ter síndrome do pânico, e não fica nem muito claro, assim, tudo que ele tem, né? Aqui no filme, a gente que meio que vai supondo essas coisas, vai vendo umas coisas, uns diagnósticos dele, nos remédios que ele toma, e aí meio que ele fica martirizando o personagem, sabe? Eu vou pegar esse personagem, vou encher ele de problema, vou colocar dentro do liquidificador, vou ficar balançando ele, assim, sacudindo, e depois vai sair só uma gosma, só uma meleca. Não vou chegar a uma receita final deliciosa. O Lucas odiou esse filme. Ele simplesmente acabou de falar que o filme é um amontoado de coisas colocadas no liquidificador. Sabe quando o liquidificador não tá batendo a coisa que você põe e você precisa balançar com a mão segurando muito bem? A parte de cima e a parte de baixo, e você balança pra triturar. Cara, eu vou ser mais específico ainda. Sabe, é a mesma coisa de você querer bater, sei lá, em vez de você fazer a sua vitamina de leite, abacate, whey protein, você colocar, tipo, cebola e manteiga no meio, sabe? Cara, tem várias coisas que dá pra você misturar, mas que são boas. É o pavê da Rachel, né? Não coloca todas elas juntas de uma vez. Vamos com calma. Carne, passa manteiga no pão ali. Creme de leite, carne. Creme de leite tem condensado. morangos, leite condensado.
Eu acho que o Lucas matou a charada pra mim ali de onde o filme acaba. Pra mim, o filme acaba quando ele é atropelado. Eu acho que até conceitualmente é até onde ele tinha a ideia plenamente formada. É até ele ser atropelado. E você vê isso na execução do filme, porque é consistente, porque é surreal e é consistente, sabe? E não é só porque essa parte dá pra entender e dá pra entender a metáfora. É porque é bom mesmo, é bem feito, é bem executado, é bem montado, você compreende o personagem, você tem pena dele por como a cabeça dele quando funciona some a daquele jeito, mala. você fica impressionado com a imagética, sabe? A mala dele sumir, e o pessoal invadiu o apartamento, e aquele desespero dele, porque ele tem que dormir, mas ele tem que ouvir o barulho, e aí o barulho não para, e o recado embaixo da porta, tudo aquilo é muito legal, tudo aquilo é muito... Você sabe que é na cabeça dele, mas aquilo é muito bem feito, bem montado, bem construído. E assim, claramente bem concebido. Você tem uma primeira hora ali, 60 páginas, né? 60 minutos de filme, que são um filme. De verdade. E a partir dali, vocês sabem, eu vou ser a última pessoa do mundo a ter problemas com surrealismo em cinema, mas eu acho que a gente tem uma grande questão que atrapalha muito a execução do filme, que é, eu acho que tem bons conceitos que são colocados, durante o filme inteiro a gente tem alguns bons conceitos. Eu gosto da ideia de eles barrar num teatro itinerante no meio da floresta, já que a gente tá falando de um filme surreal. Eu gosto da ideia de ele executar uma coisa meio teatrinho e o cara tá perdendo a noção da realidade e ele se vê dentro de um teatro. Eu gosto do conceito do julgamento, porque a gente tá falando de um cara que passou a vida se martirizando e agora no final da vida dele é óbvio que ele vai se martirizar também, que ele vai criar um julgamento do mundo contra ele, contra a pessoa que ele é. Mas é tudo tão longo. É tudo tão estendido, é tudo tão exageradamente estendido. E pra mim, assim, por exemplo, o problema não é o teatro no meio da floresta. O problema é aquela sequência que ele tá dentro do teatro, né? Nossa, que você vê ali, beleza, é o Mágico de Oz. Eu já saquei que sua referência é o Mágico de Oz aqui. E você está tentando desconstruir o Mágico de Oz, porque tudo começa na estradinha de tijolos amarelos e tudo vai ficando seco, vai ficando devastado e tal, não sei o quê. Cara, deve ter uns 40 minutos aquela sequência. O que é isso? Por quê? Como é que, sabe, qual que é a lógica do que você tá fazendo aqui? Por Luiz, que essa sequência tem essa duração? E você ainda é o cara que pegou a referência do Mágico de Oz. Imagina a pessoa que vai assistir esse filme porque gosta do Ari Aster, de horror, do Joaquin Phoenix, e nunca assistiu o Mágico de Oz, que é um filme antigo, e não pega nem essa referência. E se essa cena já não funcionou pra quem pegou a referência que ele queria fazer, imagine pra esse público. Tem uma cena muito interessante da terceira temporada de Twin Peaks, que é o cara varrendo o bar. E ele varre o bar por coisa de 2 ou 3 minutos, alguma coisa assim. O Gusta e eu assistimos o Twin Peaks, a terceira temporada, na mesma época, a gente comentou sobre isso quando aconteceu. É uma cena assim, é um cara varrendo um bar por 3 minutos. E é uma cena que se encerra com o cara atendendo uma ligação, o cara que tá lá no balcão, nem é o cara que tá varrendo. Ela se encerra com o cara atendendo o telefone e combinando uma venda de pessoas, que é o que rola naquele bar lá desde a temporada original, lá nos anos 90. Então, assim, é uma cena que tá feita porque o Lynch tá cagando se a cena é longa ou curta. Ela tá ali pra incomodar. Você fica assistindo e fala assim, porra, mas não vai acontecer nada. Ele quer te causar isso. E ela se encerra com uma simples ligação, assim, não acontece nada. Só que o que ela diz é que tudo está normal, a vida está normal. E essa coisa horrorosa que acontecia 25 anos atrás continua acontecendo. E ninguém tá nem aí pra isso. Isso não é choque. O cara tá varrendo o chão, o outro atende o telefone. A perversão, a maldade, a imoralidade, ela continua no dia a dia de todas as pessoas. Você vê a cena e você fala, é isso. Sabe, o cara atende uma ligação depois de 3 minutos de varrida falando que nosso tráfico de pessoas continua acontecendo. Você entende, mesmo num cinema surreal, que aquilo tem uma justificativa, que aquilo tem uma razão de ser, sabe? Você passou a mensagem do teatrinho do Mágico de Oz? Passou, mas você precisa ficar naquela sequência por 30, 40 minutos, sabe? Você precisa contar uma história inteira, paralela ao seu filme central, só pra encaixar ela, só pra ela estar ali, só porque você quer criar um debate por criar um debate. E até fiz o comentário antes da gente falar sobre o filme. O Ari Aster falou que a mágoa dele não foi da bilheteria ter sido ruim ou das críticas terem sido ruins. É que ele falou, cara, mas as pessoas saíram do cinema sem debater o meu filme. Foi isso que me incomodou. E aí eu fiquei assim, cara, então por que você não criou uma coisa debatível? Você criou elementos surrealistas que ficaram profundamente desinteressantes porque o ritmo do seu filme
filme é péssimo. Se você pegar o paralelo, vocês não viram também, mas se você pegar o paralelo do Império dos Sonhos, do Lynch, que é maior do que esse filme, que tem 3 horas e meia, ele tem cenas surreais da cabeça aos pés, assim. Ele tem várias partes dele que ele parece absolutamente desconexo. Ele não é um filme pra qualquer um, é um filme de fanáticos pelo Lynch, assim, sabe? Mas ele abraça plenamente aquilo. Ele abraça a ideia de que meu filme é desconexo, de que ele vai e vem, de que eu não sei exatamente em que tempo eu tô, o que é real, o que não é real e tal. Ele abraça aquilo e vambora, porque quem me conhece sabe, né? Igual o youtuber. Mas o Ari Aster, ele passa uma impressão de que ele está querendo causar. E quando você assiste o filme com a impressão de que o diretor está querendo causar a qualquer custo, que ele não tá fazendo aquilo por valor de face, ele tá fazendo porque ele quer que as pessoas saiam do cinema indignadas, ou putas, ou griladas, e ele não consegue fazer isso, o filme não chama atenção o suficiente pra fazer isso, você fica, tá, mas e aí, qual que é o propósito? Tem propósito? Rolou alguma coisa aqui? Valeu a pena acompanhar isso? Então, você não pode correr o risco do filme ser desinteressante e tentar vender ele como mainstream ao mesmo tempo, sabe? Você acaba que não chega a lugar nenhum, e eu acho que o grande problema desse filme é esse. Ele é um amontoado de coisas, ele tem uma excelente primeira hora pra mim, e ele é um amontoado de outras coisas, de conceitos até interessantes que poderiam levar a algum lugar, mas que são chatos. E aí, quando você fica lá aquele tempo todo acompanhando aquilo, até os conceitos que parecem interessantes, que é ele ter uma discussão com a mãe, ou ele ter um julgamento, ou ele pegar um barco e sumir no escuro sem saber qual rumo, eles ficam pálidos, porque você já tá tão cansado do filme, você já tá tão cansado daquela história que você não quer saber. Mesmo que a ideia seja boa nos últimos 20 minutos, cara, você já teve que aguentar 1 hora de nada. E como é que faz? Aí você não tem quem aguente, sabe? O cara tem que ser muito aficionado pelo diretor, e o Ari Aster ainda não tem cacife pra ter aficionados por ele, pra bancar qualquer coisa que ele faça, sabe? Eu acho que você resumiu bem. O filme, ele vai ficando desinteressante. O ritmo quebra muito ele, assim. Porque ele muda muito, assim, de tom também. E não é uma coisa que... A sequência, por exemplo, que é longuíssima aí do teatro, não é uma coisa que traz vida pro filme, sabe? Você fica como elementos visuais jogados ali, com o diretor querendo refletir e não reflete profundamente também sobre o tema. Eu acho ele exagerado, eu acho as metáforas dele óbvias demais. Tipo assim, eu entendi, eu assisto o filme e aí eu vejo a cena e eu falo assim, eu entendi o que você quer dizer com isso. Ah, você quer dizer então que sua mãe tá te prendendo nessa sua realidade, mas na verdade o que você quer é o oposto disso, e quando você fala que você quer ir no velório dela é porque você não quer, e aí você tá criando um subterfúgio pra não ter que ir, e aí você fica enrolando, e aí essa cena quer dizer isso, você tá vendo o futuro, mas na verdade... Tipo assim, tudo é muito óbvio, sabe? E aí quando ele é óbvio diretamente, tipo aquelas cenas lá que a mãe dele tranca ele no sótão, e aí tem todo um ambiente enclausurado, com uma fotografia lá diferente, fotografia diferente já é outra coisa também que ele faz aqui, né? É igual a gente brinca com o Blonde lá, que a gente fala mal pra caramba de Blonde, mas aqui também, às vezes você nem sabe por que ele tá fazendo tal decisão estética, ele só fez, e aí você tem que aceitar e bola pra frente, né? Mas aqui eu também não tenho tanto ranço do Ari Aster, porque assim, eu entendo... Agora eu vou passar um paninho, porque eu entendo que esses exageros e eu acho que essas metáforas um pouco mais incisivas, elas precisavam ser ditas, sabe? É aquela coisa assim que ele queria muito fazer esse filme, ele precisou passar por Hereditário e Midsommar, que foram 2 pérolas que a gente recebeu, sabe? E ele precisava fazer esse filme e pronto, e que seja só isso. Porque se ele for tomar aquele caminho meio Shyamalan, sabe? De eu sou muito genial e agora a partir de então eu vou fazer os meus filmes tomarem esse rumo grandioso, né? Eu acho que foi o que o Shyamalan caiu. O Shyamalan, ele era o expoente do horror e de repente ninguém mais confia nos filmes dele. Então se o Ari Aster fizer mais um filme, né? E agora ele vai lançar o Eddington, né? Que inclusive também é com Joaquin Phoenix, né? E assim, se ele continuar nessa pegada surrealista, que ele seja um pouco menos óbvio, sabe? Eu acho que o filme, ele é muito óbvio, sim, e eu acho que esse foi o problema. Por que as pessoas não discutem? Porque é óbvio, tá ali seu filme, sabe? Ele não tem tanto subtexto assim como você é broche, seu pai é um pinto, meu filho. É isso, tá bom, já tá dito. O que eu tenho que discutir? Não tem muito o que fazer. Tipo, vai ler Freud, vai ler um livro de psicanálise que você vai entender basicamente o argumento central dele. Então não tem muito subtexto pro filme. Ele tem
uma paranoia estética, que ele quer se afundar e que ele quer brincar e que ele... Por isso que eu acho que assim, foi o filme que ele usou pra se expressar. Era o trabalho dele de escola livre, sabe? Façam o que vocês quiserem no fim de semana e tragam pra professora. Aí depois de 10 anos ele trouxe essa batida aí que o Lucas falou pra gente. E antes da gente encerrar, eu só queria fazer um pequeno parêntese aqui pra falar sobre o Eddington, inclusive, porque eu até comentei isso no Twitter, eu acho, que fale o que quiser da A24, a A24 tem alguns detratores, especialmente entre os cinéfilos, entre os críticos de cinema especialmente, porque muita gente trata a A24 como se ela fosse a salvação do cinema, o novo cinema, e não é bem assim. A A24 faz filmes bonitos, e é legal isso, é muito bom isso, mas os caras não inventaram a roda, sabe? Eles não inventaram os filmes bonitos no mundo. Então, assim, é aquela coisa do devagar com a dor, o equilíbrio, né? Mas quais produtoras dariam um filme com um enorme prejuízo na mão de um diretor promissor pra ele fazer 3 horas de viagem de ácido e no ano seguinte estão dando orçamento pro cara fazer um outro filme com Emma Stone, com Joaquin Phoenix, com Austin Butler, com Pedro Pascal? É legal isso. Qualquer outro diretor em qualquer outro estúdio estariam na geladeira agora. O cara ia ficar 5 anos sem conseguir financiamento pra um filme. A A24 foi lá e falou, beleza, faz parte, é isso aí. Não, se você fez 2 pra gente, a gente faz 1 pra você. Vambora? Vamos pegar o ritmo? Vamos fazer outra coisa? Toma aí seu orçamento, você vai fazer um outro filme. Quer quem? Quer Emma Stone? Quero Emma Stone, acabou de ganhar um Oscar. Quer o Joaquin Phoenix de novo? Quero. Quer Austin Butler? Tá na crista da onda? Toma. Quer Pedro Pascal? Tá na crista da onda? Toma também. É legal isso, é legal pra caralho. O cara não pode ser penalizado porque ele fez um filme que não foi bem aceito. Ele não pode ser penalizado porque ele fez um filme que não fez dinheiro. É isso que é foda. E nisso a gente tem que bater palma pra A24. Porque assim, beleza, quebrou. O filme quebrou. Vambora, vamos pra próxima. No próximo filme vai dar lucro. Se no próximo filme não der lucro, vamos tentar mais uma. Talvez no outro dê. Sabe? As pessoas têm que encarar as produtoras. Eu sei que é um mercado capitalista, que tudo é muito caro. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a encarar cinema dessa forma também, sabe? É o anti-Zaslav. Beleza, não é só o filme não me deu lucro, não tem a menor oportunidade, corta ele, tira do streaming, ninguém vai ver, ninguém vai dar notícia. É o oposto disso. E isso é legal. Isso tem que ser aplaudido mesmo. Botei medo, mesmo eu não tendo gostado do filme. Mesmo o filme sendo essa zona. Isso tem que ser aplaudido, tem que ser elogiado na produtora, sabe? Isso é um caminho que alguns, não só produtoras, né, mas até streamings estão tomando, né? Você pega o exemplo que a gente teve com a Apple esse ano aí, com o filme do Scorsese, com o Napoleão, ela colocou dinheiro em grandes diretores que as produtoras não estão querendo colocar e que foram puta prejuízo. O próprio Killers of the Flower Moon foi prejuízo pra Apple. Se somar, esses dias eu vi um número, não vou me lembrar agora, mas se somar Napoleão, Killers of the Flower Moon e teve um outro, 3 filmes aí que eles investiram muito, tanto nos diretores quanto no elenco, assim, e que foram puta prejuízo, mas eles estão lá, eles estão colocando dinheiro nesses caras. Quando ninguém quer colocar dinheiro no Scorsese, ele continua sendo o Scorsese, né? E assim, independente se vai dar dinheiro, a própria Netflix, né, fez isso com o Scorsese quando ele queria fazer o irlandês e ninguém quis financiar. Então eu acho que as produtoras estão encontrando essa janela também. Falou, a gente tem grandes nomes aqui, o Ari Aster não é porque ele errou aqui uma vez que a gente vai abandonar também. Tem outros filmões aqui que bombam em todos os streamings e que são assunto até hoje. Vamos continuar investindo nele, porque a gente sabe que ele é capaz, ele fez o filme que ele queria aqui, capaz, vamos ver se já passou a vontade, né? Se ele já matou a vontade dele, e se ele volta pra caixinha e faz tudo bonitinho de novo. Eu acho que sim. A Netflix já passou dessa onda, né? Já deu o pé atrás com relação a financiar projeto desse tipo. Mas cinema não é a principal fonte de renda da Apple, né? Então, foda-se. Vamos, a gente quer criar nome, a gente tá numa fase de criar nome, né? Já que a HBO tá nessa draga desgraçada, a gente quer ser a nova HBO. O Gusta fala muito aqui, né? E a gente só vai ser isso se a gente trouxer os mais... Não os mais requisitados, porque é o oposto do que a gente tá falando, né? Se a gente trouxer as pessoas com o maior calibre que a gente puder pra fazer filme com a gente. E aí os caras vão construindo nome em cima disso, né? Concorrendo a Oscar e tudo mais. Pra gente finalizar aqui, eu queria deixar uma frase de um grande amigo nosso, historiador, podcaster, que pra mim resumiu perfeitamente esse filme, Botei Medo, no Letterboxd. Assista, Ciro Gomes perde tudo e entra em viagem de ácido com Ari Aster. Pra mim, melhor resumo. Acabou. Foi o Natário que falou isso, Thiago? Aham. Nossa, gente, perfeito. Abraço, Thiago. Se conhecer algum historiador aí pro próximo episódio.
E agora é com vocês. Gostam da obra do Ari Aster? Qual filme dele é seu favorito? E de qual você gosta menos? Vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.